Olá, queridos e queridas, meu time da leveza, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Ser Mais Leve. Nós Estamos no ar, meu amor, olha aí, ó. Estamos no ar. Gente, episódio de hoje sensacional para falar sobre prosperidade financeira. Nem é um assunto que eu gosto. Não é, né, meu amor? Nossa, mãe do céu. Adora, né? Claro. E olha, e tem uma questão importante aqui, né? Porque quando eu me casei com o Luiz, eu não gostava muito de olhar para o dinheiro, não, né, meu amor? Sei bem. Sabe bem, né? Sei bem. Eu gostava de gastar, gosto ainda, né? Mas foi uma questão que a gente tem trabalhado, inclusive, que é a postura adulta, né? Tomar conta do dinheiro. Eu quero saber se você que está me assistindo aqui, que está nos assistindo, cuida do seu dinheiro. Aí é tinta, hein? Você faz uma boa gestão. Dinheiro, primeira coisa, você faz dinheiro, o dinheiro fica na sua mão. O que você faz quando esse dinheiro aparece na sua mão? Pois é, muitas vezes nós achamos que é porque o Brasil não está muito bem economicamente, porque eu não tive muitas oportunidades, né? Por isso eu não consigo ganhar dinheiro, o dinheiro não fica, mas a gente vai ver que existe lealdade sistêmica por trás disso, e existe também uma porção de crenças, né, que faz com que a gente não trabalhe bem os recursos financeiros da nossa vida. Verdade. Não é isso, meu amor? Mas antes disso, meu amor, eu queria pedir o pessoal que está em casa para curtir. Verdade. Né, acompanhar a gente aqui no canal do YouTube, a gente também está lá no Spotify. Se inscreva no nosso canal. Entendeu? O pessoal já entendeu que curtir e inscrever é quase a mesma coisa, tá certo ou não? Encaminhar para a galera que está precisando aí dar uma turbinada na questão financeira, da prosperidade. Familiar, porque não é só questão do dinheiro, né? Tem muitas coisas que estão por trás disso, né? O pano de fundo, a gente vai falar bastante. Mas é isso, estamos aí no Spotify, na Apple Podcast, tudo aí, estamos geral aí, estamos participando de tudo, entendeu? Na Amazon, obrigado, Renan. Isso. É isso aí. Legal, meu amor, vamos apresentar a nossa convidada, que é espetacular. Olha, para falar desse assunto, eu chamei uma fera, Nossa, mãe do céu. Que eu tive a gratidão, a honra de conhecer, assistir uma palestra dela, fiquei realmente muito encantada com o trabalho dela e também com a leveza, com o bom humor. Eu falei, essa mulher é do meu time, né? É a Drica Ricci. Aê, seja bem-vinda. É um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês. E assim, Ju, é exatamente o que você falou. Lá nas minhas redes, em todos os lugares eu falo, é finanças de forma leve e divertida. Olha só. Porque é assim que tem que ser, né? Para a gente começar a quebrar tabu de dinheiro, tem que falar que pode ser leve. Sim. E pode ser divertido falar de um assunto sério, de um assunto tão importante, né? Bacana. E eu adoro te acompanhar nas redes sociais. Gente, o arroba dela tá aqui. Acompanhe, porque ela é engraçada e ela traz coisas pra gente refletir, também muito humor. E eu acho, assim, o máximo. Adoro as dublagens, os vídeos. Esse é o meu objetivo. É porque as pessoas gostem de ver e sempre numa dublagem, numa piada, tem uma mensagem muito importante. Legal. Isso, exatamente. Eu fiquei honrada mesmo de conhecer você, conhecer o seu trabalho. Vejo que também, para as mulheres em especial, é um tema que está a serviço mesmo, né? Isso, durante muito tempo, isso teve na esfera dos homens, né? A tratativa com o dinheiro, etc. E agora as mulheres, né? Claro, de um tempo para cá, estão trabalhando, estão fazendo o seu dinheiro, né? E muitas vezes é preciso olhar para a forma como se administra. Nós temos uma maneira de pensar diferente, né? Com relação ao dinheiro. Exatamente. Muito movida ao emocional, né? E aí nós precisamos olhar, ter conhecimento de como é que isso funciona. Então, achei fantástico. O Luiz, por acaso, já conhecia, né? Sim. Olha como é que esse mundo é pequeno, né? Lá atrás já conhecia a Drica. Quando eu comentei, ele falou, eu já conheci ela, né? Quando a Drica ainda estava no banco. Aí eu vou aproveitar para pedir para você contar a sua história, né? Quem é a Drica Ricci? Vamos lá, gente. Bom, já falei, mas repito, um prazer enorme estar aqui. Eu acredito muito nisso, Ju, que a gente está a serviço da vida, sabe? E estar a serviço da vida é a gente se disponibilizar, a vir fazer um podcast, a falar do dinheiro, a falar do nosso assunto, a falar do que eu tenho esse conhecimento para ajudar e transformar as vidas, porque as famílias e as pessoas, quando começam a olhar para o dinheiro, elas realmente transformam vidas e transformam gerações. Inclusive, o que eu trabalho no meu Instagram, a minha hashtag é por mim e pelo meu legado. Então, é você não fazer só por você, mas sim pelo legado que você vai deixar, né?
Eu sou empreendedora, estou aí no mercado financeiro já há mais de 20 anos lá atrás, quando o Luiz me conheceu numa instituição bancária. E há 14 anos eu empreendo no mercado de investimentos, então eu tenho uma empresa de assessoria de investimentos. Sou também mentora de finanças, então também tenho a minha mentoria de mulheres, de família. Tenho também alguns cursos, né, dentro do mercado financeiro para ajudar quem já entende um pouco das finanças, mas que não sabe investir, não sabe quais as escolhas fazer. Então, a gente também tem um curso de finanças. Sou escritora, quero aproveitar aqui, acho que é o momento, né, de presenteá-los com um livro que eu fiz aqui em conjunto com o Joel J. Gente, essa mulher fez um livro com o Joel J. Dá licença de eu mostrar para vocês, a minha convidada. Eu conto um pouquinho da minha história, né? Aí o objetivo do livro, né? O nome do livro é O Sucesso é Treinável, porque é o que eu acredito muito, que tudo é possível a gente treinar, é o quanto você se dedica para aquilo. E aí, eu, juntamente com alguns amigos, fizemos esse livro para contar um pouquinho da nossa trajetória de sucesso, graças a Deus, mas que não começou no sucesso, né? Todo mundo tem a sua história de lutas e de dificuldades, e que o que eu sempre falo, inclusive é tema do meu capítulo, é sobre a persistência, né? Então, eu acredito muito que o sucesso está para quem persiste, para quem não desiste. Hoje cedo, ainda antes de vir para cá, estava conversando com uma pessoa e falei para ela, pois é, eu vou fazer 14 anos de empresa agora em maio. E quando eu lembro lá no início, eu falo, gente, só tem um segredo para eu estar onde eu estou. Porque eu não desisti em nenhum momento. Que né? legal. Então, nos momentos difíceis tivemos, e não foram poucos. A minha empresa nasceu junto com a minha filha, então a minha filha vai fazer 14 anos também. Então, você veja, eu saí de um trabalho, na época, pedindo demissão, levei minha vida junto, meu marido, aí, meu parceiro de vida, que também largou o trabalho para empreender comigo, e com uma bebê na barriga, né? Uau. A gente tinha muitos sonhos, muitos objetivos, mas naquele momento, lá em 2008, a gente achava que era mais fácil. E aí a vida veio para mostrar que não é tão simples assim, não é tão fácil assim. E dentre a gente, claro, um dos maiores segredos é a gente amar muito o que a gente faz. Eu amo falar de finanças, eu amo falar de dinheiro, eu amo as vidas transformadas, mas eu tenho certeza que mais do que isso é a persistência. Então, quando alguém me pergunta qual o segredo do sucesso, é você persistir naquilo que você acredita e nunca desistir. Que coragem, hein? Coragem para mudar, para empreender, né? E tratar e fazer uma nova história. E você falou coisas bem importantes, né, Drica? Que é esse seu servir a vida. Você começou lá atrás, né? Você está aqui servindo a vida. E quando nós falamos sobre o dinheiro é esta energia, né, que está a serviço da vida. Quando eu sou capaz de colocar os meus dons, recursos, os meus talentos, né, a serviço de outras pessoas por meio, né, ou dentro de uma empresa, de uma organização, ou dentro do meu próprio negócio, eu estou servindo a vida, e essa energia que é o dinheiro gosta de estar ali a serviço. Exatamente. Porque, na verdade, o dinheiro, ele vem como uma recompensa, né? E por que muita gente ganha dinheiro, faz dinheiro e não fica com o dinheiro? Eu, infelizmente, conheço muitas pessoas que chegam até mim no auge da melhor idade e falam, Drica, mas eu fiz dinheiro nessa vida, né? Só que agora tá ali, ó, naquele desespero que precisa ter o investimento certo, porque se durar um pouco mais do que o dinheiro vai dar ruim. É por conta disso, né? Qual é o objetivo que a gente coloca para ganhar o dinheiro? Então, o dinheiro é importante, é essencial para o nosso conforto, para a nossa alegria, para a nossa paz, para a nossa felicidade. Mas antes dele vem o porquê você faz tudo que você faz, né? O porquê que você está naquele trabalho ou servindo daquela maneira. E quando o seu porquê é forte, Ju, quando você vê, assim, vidas transformadas, quando você sabe que o seu propósito é algo que realmente muda histórias, muda legados, aí eu acredito muito que o dinheiro, ele vem com mais facilidade e ele fica com mais facilidade. E quanto mais dinheiro a gente faz, mais a gente consegue servir. Você sabe que essa questão de propósito vem surgindo com uma certa frequência aqui em temas diferentes, né? Você vê que a gente está falando de propósito para fazer dinheiro, a gente fala de propósito
para alcançar uma certa felicidade ou plenitude, né? E esse é um tema difícil, né? Porque a gente encontra pessoas, às vezes, que já estão numa certa idade, mas ainda não conseguiram alcançar esse propósito. Você tem uma dica, assim, para a turma que está em casa, assim, né? Como é que eu consigo buscar esse propósito que está dentro de mim, né? Então, eu costumo brincar que, assim, fala-se muito sobre isso, né? Da gente buscar o nosso propósito. Eu acredito, Luiz, que quando a gente está conectado com a gente mesmo, o propósito ele chega até nós, sabe? Então, as pessoas, elas são um pouco conectadas consigo. Perfeito. Com aquilo que elas sentem, sabe? Fica muito naquela coisa assim, a gente ainda ouve, hoje menos, mas a gente ainda ouve nos dias de hoje os pais falando, não, você tem que fazer tal coisa, porque isso que você quer fazer não dá dinheiro. E não é isso, porque eu acredito que qualquer coisa dá dinheiro e pode dar muito dinheiro, só que é o como você coloca aquilo e qual é o seu propósito nesse sentido. Então, eu acho que o grande X é a pessoa encontrar dentro de si, dentro do coração, aquilo que realmente faz feliz. O que eu quero fazer que me faz feliz? Ah, mas eu preciso pagar a conta, isso não dá dinheiro. Então, você vai ter que ter alguns sacrifícios. O nosso início foi muito difícil. Os nossos primeiros 5 anos de empresa foram difíceis mesmo, assim, da gente ter situações de não ter dinheiro para comprar um frios na padaria. Nós passamos por isso, né? Então, assim, é difícil, mas quando você está engajado nesse propósito que vem de dentro, de você falar, eu sei o porquê que eu tô aqui, eu sei o que eu quero para mim, o que eu quero falar para a Ju, para o Luiz, para todo mundo que está nos assistindo, eu sei o que eu quero deixar para os meus filhos, aí você vai superando barreira por barreira, sabe? Mesmo nos momentos de mais dificuldades e nos momentos mais sombrios, você consegue ultrapassar. Então, em primeiro lugar, é se conectar consigo e entender que aquilo que faz o seu coração vibrar é o que vai certamente te trazer mais dinheiro. E você sabe que essa questão muitos acham que correr atrás do propósito, né? Vou correr atrás de um propósito, vou olhar lá o propósito do outro e verificar se isso tem coerência comigo e deixam de olhar para dentro de si. Né? E aí eu acho que já chega um momento da gente falar muito do aspecto do dinheiro e que muita gente não faz essa conexão do dinheiro com relação aos nossos pais, né? O que tem a ver o dinheiro com a mamãe e com o papai? O que tem a ver eu não conseguir fazer o meu próprio dinheiro, não ficar com o meu dinheiro com essa primeira relação, que é a relação dos pais. Bert Hellinger diz, tem uma frase que diz, né, que o dinheiro é o leite materno da vida. E olhando para a relação com os nossos pais, o que isso tem a ver? Nossa, como assim o dinheiro tem a ver com o leite materno? Quando nós olhamos, né, para a nossa relação enquanto bebês, para nós sobrevivermos, nós precisamos do alimento, que é o leite materno, né? Precisamos do cuidado da mamãe, da forma como ela pode nos dar, né? Da forma como ela, ali no todo dia, depois do peito, depois na mamadeira, depois na alimentação, nos cuidados, todo esse cuidado é uma forma da mamãe nos dar algo e nós ficamos naquela postura do receber. Né? E a primeira questão nesse ponto é que, por uma questão hierárquica, né, porque a relação entre pais e filhos é de hierarquia, eu não tenho que me sentir devedora à mamãe. Muitas vezes eu me sinto. Então, acontece muito quando eu já estou adulto, eu querer recompensar a minha mãe, compensar os meus pais. Cuidar da mãe, né? Fazer o papel de mãe da mãe. Mãe da mãe, exatamente. E não é que a gente não vai ter uma relação quando os nossos pais precisam e a gente não vai ter uma relação de gratidão e de reconhecimento daquilo que eles fazem, porque o reconhecimento é diferente da compensação, né? Mas eu não vou cuidar como se fosse a minha responsabilidade, né? E aí, então como eu faço? Qual é o processo, então, uma vez que eu recebi tanto, porque a relação entre pais e filhos é uma relação puramente de receber. Eu recebi muito. Para eu estar aqui hoje, para o Luiz, você estar aqui hoje, nós fomos muito bem cuidados lá na nossa infância. De uma forma ou de outra, nós somos cuidados. E aí, para onde vai, então, tudo aquilo que eu recebo? Vai depois o nosso servir. Então, nessa relação eu recebo. Quando eu fico adulto, eu tenho a oportunidade de colocar tudo aquilo que eu recebi a serviço do outro.
Então, eu faço isso, por exemplo, quando eu me torno mãe, pai, né? Que eu crio os meus filhos, eu entrego para eles tudo aquilo que eu recebi e também através do servir profissional, que tem tudo a ver com a minha alegria de servir que vem da mamãe, né? Então, se nós estamos desconectados desse servir, com esse olhar que você mencionou, procurando dinheiro, eu vou procurar uma área que me dá dinheiro, qual é a postura? Receber. Eu só quero receber, eu não estou preocupado em servir. Né? E como as pessoas têm ficado fora do lugar, né, Drica? A partir de não estar no seu lugar nessa relação original como filhos, nas outras relações, elas acabam fazendo com que, fora do lugar, querendo... Nossa, eu já estou há X anos na empresa, mas eu estou recebendo a mesma coisa, mas a sua entrega é diferente. Você está entregando mais? Você estudou? O que você fez nesses 5 anos de diferença? Exatamente. Eu queria fazer um paralelo, já que a gente está abrindo aqui várias janelas, que é o seguinte, né? Quando a gente não se abre exatamente nesse movimento de aceitar tudo que veio, do jeito que foi, e a gente tem críticas, né, de que a gente devia ter recebido diferente, aí a gente fica com dificuldade de dar o próximo passo, que é adultecer, e a gente falou disso no outro podcast, que o adultecer carrega consigo, então, que a partir daquele momento você já não tem mais aquele receber, porque você já recebeu aquilo. Agora o seu movimento é outro. Né? E aí eu queria fazer o paralelo ao seguinte, a gente, para piorar o cenário desse movimento, eu tenho observado essas gerações mais novas, eles muito com direitos, como se eles tivessem direito à educação, e eu entendo que nós, como sociedade, devemos garantir certos avanços mesmo, como direito à saúde, à educação e tudo. Só que lá atrás não havia isso. Né? A humanidade ela foi construída a partir do que aquilo que eu quero eu tenho que buscar. Sem dúvida. A gente foi perdendo isso ao longo do tempo. Então, quer dizer, os jovens estão entrando no mercado de trabalho como se todo mundo devesse ele alguma coisa e ele tem um direito a tudo. Que não deixa de ser uma infantilidade, né? Claro, mas tudo movido pelo quê? Pelo dinheiro. O jovem, ele sente que ele sempre está recebendo menos do que ele deveria receber, né? Que ele está sendo usado ou explorado, ou porque ele deveria ganhar muito mais. Mas espera, a gente viveu isso na nossa empresa, Luiz, e quanto mais estudo, viu? Quanto maior a classe social e mais estudo, mais complicado é. Então, é o que eu costumo dizer assim, a pessoa que ela pode ter a faculdade que for, o estudo que for, quando ela entrar dentro de uma empresa, ela está começando do zero. Perfeito. Ela é um bebê começando. É isso aí. Aliás, ela pode até já ser experiente. Vim de uma empresa, eu era diretor. Perfeito. Aqui você é o funcionário 01, porque você está começando isso agora. Aí. E aí, obviamente, se você realmente era um ótimo diretor, você vai crescer mais rápido aqui. Sim. Mas se você entrar numa empresa já achando que você é e que você pode, que você merece, o dinheiro não vai ficar e o pior, né? Sucesso, o dinheiro não fica, o sucesso não fica, a felicidade não fica. Nós passamos isso na nossa empresa, lá no início, contratamos alguns meninos mais jovens e que tinham esse tino, né? De empreendedor, de buscar e tal. Eu sei que um rapaz estava uns 4 meses comigo, chegou para mim e falou, viu, eu preciso conversar com você sobre o meu recebimento, né? Tá bom. Então, é porque eu acho que eu preciso ganhar muito mais. Eu lembro da cena, eu tinha 1 ano de empreendedora. Vim de 10 anos de instituição financeira, eu falei, mas você está comigo há 4 meses. Então, mas eu trouxe uma lista de tudo que eu estou fazendo. Aí eu assisti aquilo e falei, olha, eu acho que aqui não vai ter mais espaço para você a partir deste momento. Porque eu não vou te satisfazer e você já não vai me satisfazer. Porque eu acredito numa coisa que se chama construção. Então, você está fazendo isso tudo, você está começando o seu serviço. Por que chama serviço? Vou para o serviço. A pessoa não para pensar, vou para o meu serviço, vou para o meu servir. Então, você tem que servir, é como uma plantação. Você planta, vai lá, rega, aduba, até começar a nascer os frutos. E hoje em dia, a geração não tem essa paciência. E é por isso que o dinheiro acaba sendo um tabu ainda maior, porque se fala de forma errada sobre o dinheiro.
Veja, as pessoas não valorizam, eu queria ganhar mais do que eu quero. Eu acho que eu mereço mais. E aí vem a antiga geração, que é uma geração cheia de crenças limitantes em relação ao dinheiro, cheia das histórias que a gente ouve, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que mais vale entrar um camelo no buraco da agulha do que um rico no reino do céu. E aí vem a nova geração de que ela acha que ela está começando um estágio, mas ela está fazendo um estágio, não sei aonde, que a família dela é isso, é aquilo, e ela tem que ganhar, ela não vai se submeter a ganhar algo menos do que ela imagina que precisa, então, que ela merece. Então, acho que é a construção, sabe? Inclusive, no meu livro tem uma frase que eu deixo lá até em destaque, que eu falo dessa questão do direito e eu coloco assim, o sucesso não é um direito de todos, mas sim daqueles que está disposto a conquistá-lo. Então, é conquistar. Todo mundo tem direito. Não, meu amor. Todo mundo tem o direito de conquistar. Deus fez nós todos da mesma maneira. Agora, é o como você coloca esse serviço, é a maneira que o dinheiro chegará até você. E mais do que chegar até você, é a maneira que ele vai ficar na sua vida ou não. Vai ser essas pessoas que vai passar uma vida fazendo muito dinheiro e no final da vida, quando deveria aproveitar ainda mais, vai estar preocupado com o mesmo dinheiro que fez tanto ao longo da vida. Então, não é só o fazer, é o fazer e o cuidar. Legal. Né? E também aproveitar, né, esse dinheiro. Vamos para um tema, né, fazendo um jump aqui, porque é o tema nosso familiar, que é uma coisa que também muitas pessoas, né, às vezes nos procuram, e aí, como é que vocês fazem, né? Esse tema prosperidade familiar, eu gostei bastante, né, porque ele não abrange só a questão do dinheiro, né, ele abrange a forma como nós lidamos com a vida, né, com o servir e, naturalmente, com o dinheiro, né? Como é que é esse negócio em casa, né? Qual é a sua visão sobre o orçamento doméstico, como que o casal, né? E aí depois com os filhos, naturalmente, como é que eles podem lidar com isso e terem objetivos em comum para poderem prosperar, né? Aí é um assunto que a gente entra em grandes polêmicas, sabe? Eu vi que a Ju já até falou lá no Instagram dela antes da gente começar, porque é realmente polêmico. Eu respondo isso no meu Instagram com muita, muita frequência e eu afirmo que não existe uma verdade absoluta, mas existe o que eu acredito fielmente e o que eu pratico. Então, eu e meu marido, nós estamos juntos há 23 anos. A primeira conta bancária que eu tive, que inclusive foi na instituição que eu trabalhei, coincidentemente, eu tinha apenas 17 anos e foi conjunta com ele. Ele já tinha uma conta bancária. E eu lembro até hoje que ele me levou na agência para me colocar de conta conjunta e a gerente falou assim, eu era namorada só dele, né? Olha, você sabe que se você precisar depois tirar ela, você perde a conta. Na época não tinha essa coisa de põe titular, tira, né? Você vai perder a conta. Ele falou, não, mas eu não vou precisar tirar ela. Hoje eu fico pensando, que loucura, né? Eu tinha 17 anos, meses de namoro, mas por quê? Ele já queria um apoio na ajuda das finanças e também queria me dar um apoio, porque afinal de contas eu era só uma estagiária, não tinha nem acesso a nada. E desde então, Ju e Luiz, a gente veio construindo isso juntos, sabe? E é algo que eu defendo muito, que o casal, ele faz tudo junto. Então, veja. Você casa com alguém... Odrica, é uma coisa assim, né? Muito inteligente ele, porque normalmente a mulher faz assim, né? O que é meu, o que é seu é nosso, né? Então ele já deu um jeito de resolver isso, né? Já resolveu rapidamente. Legal. Antes de eu ter nada para chamar de meu, já era nosso. Mas assim, né? Ok, eu sei que a nossa história é uma história que nós construímos realmente tudo junto. Então, alguns questionamentos que eu recebo às vezes no Instagram tá bom, mas eu vou começar uma relação agora e eu já tenho meu patrimônio, eu já tenho minha renda e ele tem a dele. Gente, eu acredito que é da mesma maneira. Então, veja, você decide se casar. Você vai dormir e acordar com aquela pessoa. E eu até brinco, é a pessoa que você vai sentir o bafo, o chulé, né? Outras cocitas mais. É a pessoa que provavelmente você decidiu que você terá filhos. Então, qual a maior intimidade de um ser humano do que se relacionar e ter um filho?
é algo que você pode separar, pode mudar para a China, para onde você quiser, vai ter sempre um vínculo porque existe um filho. Mas na hora do dinheiro, tem o meu e o seu. Não, não. Isso não é prosperidade familiar. Só que aí demanda muito diálogo, né? De se conversar e entrar em acordos. O que a gente fala muito em casa é sobre acordos. E pasme, desde os 17 anos que eu estou com o meu marido, a gente nunca brigou pelo dinheiro, daquela coisa de, mas aqui você gastou demais, mas foi você que fez isso, porque a gente sempre conversou. Teve abusos? Claro, teve momentos que eu abusei, teve momentos que ele abusou, mas sempre no diálogo de falar, é a forma como você fala, né? Olha, eu acho que aqui não tá legal, você tá exagerando nisso, você exagerou nisso, e o outro também está disposto a receber, porque essa isso calma é uma sempre relação. assim mesmo? Porque, pô, vou falar pra você... Não, é que eu posso falar no ao vivo, como é? Pô, tanto que às vezes as crianças falam, papai e mamãe, então, não, a gente não tá brigando, a gente tá falando de dinheiro, meus amores. Não, a gente não tá brigando, a gente só tá falando um pouquinho mais alto. Não é sempre nessa calma. Às vezes dá assim, né? Aquela coisa de que eu já falei, mas de novo, eu tenho muito essa coisa de cursos, né? De querer fazer muito, ele fica bravo comigo. E eu sei que é com razão, porque a gente quer fazer tudo, e aí ele fala, você não vai comprar mais curso enquanto aquelas suas plataformas todas não tiverem zeradas. Mas ó, é exatamente isso que é o bacana de fazer isso juntos. Porque um ajuda o outro, né? A mulher tem uma visão, às vezes, sei lá, visionária, ela acha que pode abraçar o mundo de certa maneira, vai dar conta de tudo. Isso é legal, por um lado. Então, é legal ter essas duas visões, né? Porque o homem também, às vezes a Juliana vem com várias situações, eu falo, olha, mas pô, vamos ver se está pagando isso aqui, para depois a gente dar um novo passo, né? É aquela velha história, o homem, ele é sim mais a cabeça, mais a razão, e a mulher é movido mais a emoção. E tem essa coisa da maternidade, né? Nós nascemos para ser maternais, basta ver que a menininha, desde pequenininha, ela quer cuidar da boneca, quer passar, pentear cabelinho, botar no colinho, e o homem tá ali com o carro. Vrum, vrum. Então, é claro que nós não somos iguais, já é claro desde a primeira infância. Biologicamente. Né? Biologicamente falando. Então, assim, o homem ele busca mais essa razão e a mulher, sim, mais a emoção. E a mulher também na questão do dinheiro, apesar de nós sermos movidas por emoção, nós também precisamos mais de segurança. Então, por um lado, muitas vezes o homem ele também quer arriscar mais na vida. Ele também quer dar passos maiores. E que se a mulher não estiver ali falando da segurança da família, o quanto isso vai comprometer a segurança da família, o quanto isso vai comprometer o nosso bem-estar, aí um pode fazer algo muito fora do que seria o mais saudável para a família. Então, eu acredito de verdade que o meu e o seu não funcionam, não é uma receita que funciona para prosperidade familiar, né? E principalmente quando as pessoas respondem assim, Drica, pois é, mas e se não dá certo, pelo menos tá com o dinheiro cada um com o seu. Eu falo, bom, esse é o ponto. Aí eu digo pra você uma triste notícia, a probabilidade de dar certo é bem pequena, porque se você já está começando desta maneira, a tendência de dar certo é muito pequena. Então eu só acredito que a gente consegue ter um orçamento familiar organizado, sabe, uma prosperidade familiar que é muito mais do que ter dinheiro, comprar casa, comprar carro, a prosperidade familiar vai muito além disso. A gente só consegue ter isso quando nós temos duas pessoas fazendo, duas pessoas colocando o que pensam, o que sentem, né, o que desejam, o que almejam, e a maneira de controlar mesmo, que é diferente de homem e mulher, né? E por isso que a gente está sempre aprendendo numa relação de casal. Né? A relação a dois, eu acho que o casal fica muito tempo perdendo tempo nas diferenças e não pensando na potência que estão os dois juntos, do pensar diferente, do que o fato da mulher ter um olhar, um sentimento e o homem ter uma outra visão, quanto isso é complementar. Sim, basicamente, 99% das pessoas que eu atendo, das mulheres que eu atendo, elas olham para as diferenças do casal com a lupa negativa. Exato. Com o olhar de que eu é e meu marido, por exemplo, que trabalhamos juntos há 14 anos, passamos por diversos momentos, sim, de crise, que acaba comprometendo vida, casal e tudo, mas estamos aí aprendendo sempre, hoje muito mais fortalecidos. E eu digo, e ele também concorda, a gente só chegou onde nós chegamos porque nós estávamos juntos.
né? Então, é assim, o momento que eu precisei ser o esteio dele, eu fui o esteio dele, o momento que ele precisou ser o meu, o momento que os dois perderam a cabeça, os dois estavam perdidos de cabeça, então vamos pedir ajuda para alguém nos ajudar. Então, eu acredito muito que juntos somos mais fortes, né? E se o casal, e eu sempre levo para a intimidade, se a gente dorme e acorda com uma pessoa, se aquela pessoa nos vê nua, se aquela pessoa tem a maior intimidade da nossa vida, por que eu tenho que ter segredo ou dividir as coisas, sabe? Não faz muito sentido, não cabe, isso. Né? E eu acho que o casal perde força, Perde força, perfeito. É exatamente o que eu acredito. Perde força no fazer mais dinheiro, perde força no ser mais próspero, perde força, sabe? E as pessoas falam assim, nossa, e você e o Sérgio são tão diferentes, né? Eu falo, é por isso que a gente deu certo. Sim. Porque nós somos muito diferentes, exato. Né? E trazendo esse contexto, a lente sistêmica vai olhar para isso exatamente pelo que você falou. O que há por trás de um casal que quer separar as contas? Na verdade, esse casal está preso a alguma lealdade e o olhar se não der certo, né? Então, se não der certo, tá mais fácil. A gente tem contas separadas, tem orçamento separado. Então, fica mais fácil para cada um tocar a vida. Então, se você for colocar olhar além daquilo que se apresenta, é um movimento para não ficar junto. Para não ficar junto. E é um movimento que já enfraquece o casal desde o primeiro momento, né? Que já enfraquece tudo. Relação, pessoal, emocional, de prosperidade, de finanças, de imagina, tudo, né? Nós vamos nos casar e vamos, então, ter vidas separadas, né? Não que o casal não tenha a sua individualidade, tem, obviamente, cada pessoa tem a sua individualidade. Mas eu já entro nesse movimento como se fossem dois. E quando a gente fala do casal, o Bert Hellinger tem uma frase um trecho onde ele fala do presente, do passado e do futuro, né? E ele diz que o passado é feminino, o futuro é masculino. E onde eles se encontram? No presente. No presente. Né? Então, hoje, na construção do presente, no nosso sim, no nosso servir a vida juntos, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais potentes. A gente está junto para todas as coisas. Exato. Agora, quando os dois entram com essa proposta, eles acabam enfraquecidos e esse acaba sendo um problema ali dentro das relações, né? Dentro do relacionamento. Por quê? Eles começam uma disputa também, muitas vezes, uma comparação de quem tem mais, quem tem menos, quem ganha mais, quem ganha menos, porque não enxerga como duas forças trabalhando juntas. Então, e separam contas. Eu vejo casais que assim, não, lá eu que pago isso ele paga aquilo, eu pago aquilo. Eu falo, gente, mas parece que mora numa república com os amigos, né? Não parece que mora em casal, né? E tudo fecha, Ju, no diálogo e nos acordos. Sim. O casal precisa ter diálogo para tudo. Para o dinheiro não é diferente. Então, vamos fazer um acordo? Qual é o acordo? Olha, no meu caso, eu não gosto mais que você gaste com tanto curso, porque é muita coisa. Então, vamos colocar um limite para isso. Sim. Olha, eu posso gastar X por mês. Exato. Para isso. Por quê? Porque eu satisfaço a mim e satisfaço o outro que acha que eu estou exagerando demais. Então, tudo é acordo, tudo é negociação e tudo é no diálogo. Só que as pessoas falam, não, eu já ouvi isso. Não, a gente tem uma ótima relação, a gente conversa sobre tudo. Só não dá para falar sobre o dinheiro. Eu falo, pois é, eu só sinto dizer que vocês ficarão infinitamente menos ricos do que vocês poderiam. Exatamente. Vocês ficarão infinitamente menos prósperos do que vocês poderiam. E o pior não é só para vocês. Vocês estão fazendo isso com os filhos de vocês. É isso aí. E por isso que eu levanto essa bandeira de por mim e pelo meu legado. Então, se não for por você, faça por eles, né? Ensine eles o que é ter força, o que é quando for se juntar a alguém, a fortaleza que é de você unir forças. Porque você você casar, você está falando, vem me ajudar na vida? Sim. Eu entendo isso, sabe? Claro. Vem me ajudar na vida. Então, vem me ajudar a ficar mais rico. Deixa eu te ajudar a ficar mais rico, mais próspero, né? O Bert, ele fala, né, que ele tem a terceira lei, né, que é a chamada de equilíbrio. Né? Essa lei, ela tem nos ajudado muito no nosso casamento e nas nossas vidas, né? Essa lei do equilíbrio, ela funciona muito fortemente na vida de casal. Muito. Então, veja, quando eu tenho assuntos em separado, dessa forma, ou seja, isso que é seu você cuida, isso que é meu eu cuido, a gente enfraquece o poder da relação, porque no equilíbrio pode ser que a minha esposa, né, tenha competências em... Pode ser não.
Ela tem competências em coisas que eu não tenho. Que você não vai ter. E eu tenho competências em coisas que ela não tem. Então, essa união de competências, e aí a gente pode falar de virtudes, de tudo, tanto da parte boa quanto das coisas que não são tão boas assim, e é por isso que a gente precisa um do outro, porque tudo está a serviço do casal. Então, possivelmente, essa vontade da Juliana em gastar coisas está a serviço também em alguma coisa para mim, né? Então, aquilo que de repente assombra para ela, para mim, precisa ser olhado dentro de mim também. E aí, veja, nesse caso das finanças, como qualquer outro tema, tá? Como, por exemplo, vamos pegar um outro tema, educação das crianças. Pode ser que um do casal tem mais vivência, tem mais condições de definir uma melhor educação para os filhos do que o outro. Pode ser. Aproveitar isso. Pô, vamos aproveitar. Sim, sem já de repente o outro é melhor em finanças. Pô, deixa que eu cuido do nosso patrimônio. E eu te libero disso aqui, porque para o outro é um fardo. Eu fico imaginando, para quem não gosta de lidar, eu não estou falando não discutir, mas ficar ali na questão de dinheiro, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em fazer esse orçamento familiar, planilhar, ver quanto entra, quanto sai, aonde a gente vai pôr. Coisas simples, eu não estou nem falando, de repente, saber se vai investir em A ou B ou C, mas pelo menos controlar a casa, né? Mas você sabe que tudo isso, Luiz, isso tudo vem de muita crença, viu? Porque a gente vê assim, eu me relacionei muito com diretores financeiros de empresa. Então, da empresa, era um diretor incrível. E da vida, do investimento, do dinheiro, ai, não sei de nada, não tenho nem paciência. E não é 1 ou 2, não. Pessoas inteligentíssimas que falam, não sei, como é que eu vou botar na planilha? Não sei, sabe? Tudo isso é a crença enraizada de que existe aquela coisa e vem principalmente das nossas gerações, que falar de dinheiro é pesado. Falar de dinheiro, ai meu Deus, agora a gente vai falar um pouquinho da nossa planilha. Não, acabou meu sábado. Sim. Quando tem que ser o contrário, né? Tem que ser assim. Vamos falar, bom, então vamos falar de dinheiro, né? É algo que tem que ser satisfatório. E aí puxa uma questão que são as lealdades, né? As lealdades sistêmicas, as Exato. quais nós estamos envolvidos e muitas vezes nós não nos damos conta, né? Aliás, nunca nos damos conta. A gente precisa de um movimento ao autoconhecimento para poder identificar. Então, algumas perguntas para a gente verificar se a gente está preso em alguma lealdade. Por exemplo, se o dinheiro não chega para você, se o dinheiro, você tem dificuldade de olhar para esse dinheiro ou para geri-lo, olha para trás, olha para sua mãe, para o seu pai. Como foi a sua infância em relação ao dinheiro? O que você assistiu acontecendo em relação ao dinheiro? Eu ia complementar o seguinte, né? Também temos assim, conhecemos algumas pessoas, né, que prosperam muito financeiramente no seu trabalho, mas aí quando ela olha para a vida dela, ela não consegue, ela sente que o dinheiro não fica com ela, escapa, né? E a gente percebe que isso tem origens que vão além só do que está na superfície, né? E normalmente vai lá com a mamãe e com o papai resolver. Você sabe que na minha mentoria a gente teve um caso muito interessante que eu ponho eles para pensar, né? Logo nos primeiros encontros, a gente, antes de entrar, a turma pensa que vai vir para a mentoria de finanças e na primeira aula vai aprender a fazer uma planilha. Demora 2 meses para chegar na planilha, né? E aí a gente foi puxando sobre isso e aí uma pessoa falou, realmente, você sabe que eu sou bom de fazer dinheiro, mas quando eu vejo, já foi, eu tô sempre devendo. E eu comecei a puxar essa coisa. Então, vamos lá, vamos pensar como que você se relacionou com o seu dinheiro lá na infância. Como que era o pai e a mãe? Como que seu pai ganhava o dinheiro? Como que era o trabalho do pai? Você acredita que essa pessoa parou num dado momento e falou, Drica do céu, eu nunca parei para pensar nisso, mas você me fez lembrar que o meu pai trabalhava muito, mas nunca ficava com a gente. Então, meu pai estava sempre fora e a frase da minha mãe era, ele foi ganhar dinheiro. Eu falei, ou seja, pronto, ganhar bingo, um pontinho já, porque não é uma coisa só, mas um pontinho já para você ver o quanto você está preso lá, né? De falar, então, peraí, meu pai ganhou muito dinheiro, mas precisou ficar sem mim.
Então, mesmo que eu faça dinheiro, eu dou um jeito de gastar, de ficar devendo, de fazer alguma coisa, porque o dinheiro ele não pode ficar comigo. Inclusive, a pessoa que gasta muito, exageradamente, mesmo que ela ganhe muito, ela gasta muito, é a pessoa que não suporta o dinheiro ficar com ela, dinheiro. né? Então, ela precisa pôr para fora, ela precisa... E aí, a gente tem as formas mais ilícitas, que é o gastar por gastar, né? Gastar no cartão, e as formas lícitas, né? Que é, vou doar, vou fazer eventos solidários, vou ajudar a família toda, são formas lícitas de você pôr o dinheiro para fora da sua vida também, né? E aí, se você não pensa lá atrás nesse movimento, você já quer fazer a planilha, o raio da planilha nunca sai, não funciona. Você sempre se estressa com a raio da planilha e você acha que você não foi feito para aquilo. E aí você repete isso durante anos. Eu não fui feito para cuidar do dinheiro. Eu não fui feito para essas coisas. Exato. Eu vou fazer uma pausa aqui, vocês continuam o papo, que eu vou fazer um cafezinho pra gente aqui. Hora do café. Na hora que você postar, eu falo da nossa patrocinadora. Então, com relação a essa lealdade, né? Então, algumas perguntas que são interessantes a gente pensar, né? Alguém lá atrás teve movimentos de escassez, né? Pessoas, muitas vezes nós olhamos para os nossos avós, até os nossos pais mesmo, e não foi possível muitas vezes para eles estudarem, ou foi uma vida muito difícil. Ou alguém teve sucesso na sua família e essa pessoa foi excluída devido ao sucesso que ela teve. Ela ganhou muito dinheiro e por isso ficou excluída, né, da família. Ou houve brigas, né, por conta de dinheiro, heranças, partilhas. Exato. E tudo isso. Então é importante pensar separações. Sobre isso. Alguém ganhou muito dinheiro e na hora que ganhou esse dinheiro aconteceu alguma coisa. Os pais se separaram. Enfim, eu vejo movimentos nos meus atendimentos, quando a gente olha para trás, lealdades presas, porque por cada movimento o meu pai ganhou dinheiro e quando ele ganhava dinheiro, ele ia para o bar beber. Então, ele olha para aquele dinheiro. Ou então, uma forma que acontece muito, né? Os pais viveram uma escassez grande, uma pobreza, e aí hoje eu ganho dinheiro, faço o meu dinheiro, mas eu não consigo ficar com ele, porque eu sinto culpa. Eu sinto culpa de ser bem-sucedido, eu sinto culpa... Principalmente quando os pais ainda vivem algo muito diferente da sua realidade, também, né? Que tem muitos desses casos. Às vezes você se diferencia você está da num lugar e os pais estão lá. E você tem que entender que sim, esse é o destino deles, não é o seu, né? Isso, e você vai poder ajudá-los como filhos. E você imagina que os pais vão ficar felizes por ver. Felizes, exatamente. E eu só queria fazer um parênteses, que é o seguinte: a gente está falando da dificuldade, né? E uma vez eu ouvi um cara falando um negócio que eu achei muito legal, que é o seguinte: ganhar dinheiro é uma brincadeira de adulto. Cara, é fantástico isso, né? Não há brincadeira melhor do que ganhar dinheiro, fazer negócio, né? Putz, é isso aí. Só que tem que ser adulto para poder... Sim, porque o que acontece? Quando você está lá tomando suas decisões como, né, empreendedora ou nos seus investimentos, onde quer que seja, existe o risco. Só que nem todo mundo está afim de correr o risco. Exato. Então, assim, é coisa de adulto. Para ganhar dinheiro, tem que correr mais risco. Não tem jeito. Exatamente. A gente está até falando antes aqui sobre a cripto, independente da situação, é altamente, né, volátil, especulativo, tem todo o seu... Quer se arriscar? Paga-se o preço. Vai lá. Agora, e fora outros negócios. Imobiliário, a mesma coisa, né, em qualquer área. Né? Então, para ganhar mais dinheiro, tem que correr mais risco. Agora, é uma verdadeira brincadeira de adulto, né? Sem dúvida. E eu costumo dizer, inclusive esses dias eu coloquei lá nas minhas redes, que as pessoas precisam entender que o dinheiro não é bom nem mal. Ele é só um potencializador de quem nós já somos. Então, sabe aquela coisa? E aí fulano ganhou muito dinheiro, virou a cabeça. Não, ele já era aquilo. Só que ele era aquilo sem dinheiro. E aí, com dinheiro, ele teve ferramentas para fazer coisas que você julga como errado, né? Então, não é o dinheiro. E por conta disso que o dinheiro é tão mal falado quando ele deveria ser muito bem falado. Porque é o que eu falo, gente, dinheiro é energia de vida, é energia de amor, é energia de alegria. Sem o dinheiro. É isso que é importante, gente. Esse papo está sendo importante para você que está em casa e para nós também, né? Porque
você está percebendo que todo adulto, toda família e toda criança também, porque se você tem uma criança, ela precisa de dinheiro, de recurso para sobreviver, para ser cuidada, para estar na escola, para ser vestida, alimentada. O dinheiro é uma energia que serve toda essa vida. Uhum. Como você olha para o dinheiro? De que forma você se posiciona? Você fica esperando que o dinheiro venha até você? Você fica numa postura de quem precisa receber? O quanto você está entregando para que o dinheiro venha? Essas perguntas são norteadoras para você compreender o momento que você está hoje na sua trajetória profissional, de vida. De que forma você se coloca diante do dinheiro. E tem alguns exercícios muito bacanas, né, que a gente faz sistemicamente, a gente se coloca junto ao dinheiro, né, em frente ao dinheiro. E é muito comum, nesses exercícios sistêmicos, você perceber, né, Drica, dentro do campo, que as pessoas que dizem, não, eu quero dinheiro, eu quero mais. E são outra as primeiras coisa, que viram as costas para o dinheiro, né? Abaixam a cabeça. Então, qual é esse movimento? Você afasta o dinheiro. E outra coisa, o dinheiro atrelado a esse servir a vida, a um propósito, só ter dinheiro para comprar coisas é algo muito pequeno. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, o que você faz para colocar esse dinheiro em movimentação, é isso. A serviço de outras pessoas, é isso. A serviço da sociedade. E você sabe que esses dias eu estava falando sobre isso, né? Sobre dinheiro é movimento, então que a gente precisa ter esse movimento do dinheiro. E uma pessoa me perguntou assim, Drica, mas veja, você trabalha com investimentos e quando você fala isso, você está tirando um pouco do seu negócio, né? Porque quando você investe, você deixa o dinheiro lá quietinho e ele está só o famoso trabalhar por você. Eu falo, não, mas veja, eu nunca falei para a pessoa pegar 50% do dinheiro dela, 60% do dinheiro dela e investir. Eu falo 10 a 20% de tudo que você ganha. Ou seja, é uma fatia, sim, para o seu eu futuro, para a sua segurança, para a segurança da sua família. 80%, bora girar esse valor. Bora empregar mais gente, bora ajudar as pessoas, bora fazer coisa solidária, bora gastar, porque a gente precisa gastar, mesmo, né? Aproveitar consigo mesmo, se sentir bem, de autoestima. Então, as pessoas confundem muito, né? Então, sim, eu acredito que não tem uma prosperidade se você não tiver também uma parte de liquidez, o seu dinheiro lá guardadinho, no mínimo 10%, 20% seria o ideal de tudo que você ganha, pensando no seu eu futuro, e pensando, sim, também na sua segurança hoje, vide a pandemia que nós passamos aí. Sim. E quem não tinha uma reserva teve problemas muito sérios. Então, mas é para ter uma reserva, para que você realmente, sim, possa fazer o dinheiro se multiplicar e trabalhar por você no longo prazo, né? Não mas imediato. Os seus 80%, 90% tem que ser movimentado, porque também tem a pessoa que é assim, né? E que tudo quer guardar, que tudo quer guardar. E também está ligado a uma lealdade. Exatamente, né? A lealdade. E essa provavelmente vem de escassez, né? Então ela tem tanto medo de faltar. perder. Quando a gente vai olhar dentro do sistema dela, faltou, alguém passou fome, sim, né? E perdeu muito dinheiro, levou um grande baque, né? E colocar a energia até da reserva para coisas boas, né? Inclusive, você deve lembrar que eu falo isso na minha palestra. Quando a pessoa fala assim, por que você guarda dinheiro? Você guarda dinheiro, que bom. Por que você guarda? Porque vai que acontece alguma coisa, né? Vai que acontece uma tragédia, vai que eu perco o emprego, vai que alguém fica doente. Não, para! Você tem que falar, por que eu guardo? Eu guardo para a segurança da minha família, para o meu eu futuro, para eu ter uma prosperidade melhor, né? Para quem sabe, na minha melhor idade, eu vou viajar o mundo. Aí eu também chegou a hora de gastar. Então, não colocar essa energia do guardar para as coisas ruins, para as tragédias, porque isso também não é positivo para o investimento, né? Falando de investimento. Legal, vamos brindar aí? Ó. Vamos brindar. Ai, cafezinho colombiano. Hoje, espera aí que tem foto aqui. Oba! Vou falar um pouquinho da nossa patrocinadora. Vamos dar uma... Aê. Já vou levar ferro no bumerangue aqui. Tem que tomar, né? O café tá sem... Você colocou o adoçante pra dizer? Você toma com adoçante? Tá ótimo. Se quiser, tá aqui. Nosso café hoje patrocinado pela Camila Mendes, Cozinha Artesanal,
que faz bolos maravilhosos. Tô bem vendo aqui. Brigadeiros maravilhosos. Inclusive, vai ter presente aí pra Drica, para conhecer os doces da Camila. Que delícia. Quero agradecer demais, Camila, você ter dito sim para o nosso podcast, sim para esse projeto que vai alcançar, com a graça de Deus, muitas famílias. E eu fico honrada de ter a sua marca, a sua empresa aqui com a gente. Nesse momento, honramos você, tomando esse café com o seu bolo maravilhoso. Gratidão. E você que quer conhecer o trabalho da Camila, aqui também na descrição do vídeo tem o @ dela, vai ter o contato dela para vocês. E eu indico para vocês que vocês encomendem, principalmente o bolo de cenoura. O Renan tá querendo esse bolo. Não é isso, Renan? Com cobertura de brigadeiro belga. Nossa, que delícia. Não, esse eu como inteiro. Até babei aqui. Ele tá cansado de ver esse bolo lá em casa. Chegando na quarta-feira, eu falei, que bolo é esse na quarta-feira? Eu levei esse bolo para meus clientes essa semana, para as mentoradas. Mas vocês estavam falando sobre essa questão, né, da escassez, né? Eu não posso ir no mercado, cara. Nossa, ele honra o avô. Boa essa, gente. Cara, o meu avô, eu lembro dele já materno. Aposentado e tal, tava lá. Aí ele vinha carregado de compras, frangos e não sei o quê. Aproveitava uma promoção, sabe? Aí a minha avó sapecava ele, pô, mas não tem mais espaço no freezer, não sei o quê. Aí ele ri e tal, e beleza. Cara, impressionante. Eu chego, cara, vou no mercado. Mas quando ele vai... Ele fala, em casa é igualzinho. Cara, arrepia. Você comprar isso. Não, mas estava na promoção, estava não sei o quê. Eu falo, eu mando pro grupo da família dele. Olha, Luiz, cheio de sacolas, chegando no mercado. É uma memória Drica, e olha que nós montamos uma planilha, porque, assim, eu sou bastante organizado e tal, e nós montamos uma planilha de todos os itens que tem que ser comprados no mercado, com a sua frequência, todos os itens. Ele não usa. Você compra todos os itens e mais alguns outros que você vai lembrando, né? Ele não compra nenhum item da lista e todos aqueles que não compro o que o meu coração mandar, você tá entendendo? Meu marido vai ouvir isso. A minha assistente em casa fala assim, nossa, o Sérgio parece que a gente tá sempre vivendo em guerra, né? Porque pode vir a guerra, viu? Pode vir a guerra que na minha casa tem comida para 3 meses, né? Isso aí. Então, meu marido é desses também, sabe? E compra. Mas a gente resolveu esse problema em casa, sabe, Ju? Me conta. Fazendo uma coisa simples, mas que foi, assim, a diferença. Só você que vai comprar no mercado, então. Não, a gente primeiro organizou a despensa. Eu tenho uma amiga maravilhosa, organizer. Ela veio, inclusive, de outro estado. E organizou a nossa despensa. Bom, não preciso dizer que saiu um monte de coisa vencida, um monte de coisa exagerada, um monte de coisa aberta, né? Organizou a nossa despensa com tudo etiquetadinho, onde tem o estoque, aonde tem o aberto, né? Eu mando foto para vocês depois. Hoje ficou ainda melhor. Luiz, não tem como. Primeiro, ele não vai no supermercado. Então, ponto 1. O acordo da família é, você não pode ir no supermercado. Nem numa urgência. Não. O ponto 2 é, a gente compra, nem eu vou mais, a gente compra tudo pelo aplicativo, então você vai lá na despensa, aquele estoque faltou, quero esse, acabou, no aplicativo você não tem aquelas gôndolas te atentando, então você compra apenas aquilo. Muito bom. Sabe quanto isso nos rendeu financeiramente? 50% de economia em supermercado. Não tenho dúvida. 50%. Com certeza. É muito. Agora pergunta, a gente come pior? Claro que não. A gente come igual ou melhor, porque a gente come exatamente o que precisa, compra exatamente o que precisa, não fica aquele exagero, as coisas não vencem. Mas eu vou te dizer que o principal foi seu marido não ir mais. O principal é ele não ir mais. Mas, Drica, eu vou dar um toque nele então, que é o seguinte, às vezes eu chego assim, cara, você não sabe o que aconteceu, tá faltando um negocinho lá, vou dar um pulo lá, e às vezes eu mando mensagem. Aí ela dá mole ou não responde ali naquela velocidade, eu vou lá no mercado. Acabou, né? 3 sacolas. Cara. É isso, não. O Sérgio, quando ele escapa, é assim também. Cara, por exemplo, a minha família é portuguesa, a gente come bacalhau. Não. Aí eu vejo o bacalhau lá. Pô, o bacalhau custa 80 conto. O cara sapeca 60. Fala, já vou levar umas 3 caixinhas aí. Pá, não sei o que. Não tem jeito. Não cabe o freezer. São 2 lá em casa. Pois é. Mas por isso que assim, é de vez em quando. Lembra que a gente estava falando ele também sobre ter o orçamento o gostinho familiar, dele, né? o acordo? É o de vez em quando. Preciso aqui confessar que exatamente ontem nós demos essa escorregada. Precisava comprar 2 itens para casa. 2, apenas 2. Aí eu falei assim, não, vamos parar ali naquele express, eu só desço e pego. Não, vamos no outro que é melhor. Pronto. Eu olhei bem pra cara dele e falei, é só esses 2 itens, as crianças no carro. Vocês entenderam?
só esses 2 itens. O que vocês acham que aconteceu? A gente foi comprar 2 itens pequenos, a gente saiu com uma tábua de frios para hoje à noite, sábado. Ele começa, pega um queijo, pega... Eu falei, meu amor, não, tô pensando amanhã, a gente vai fazer uma tabuinha de frios com vinho. Eu falei, entendi. No resumo da ópera, sai. Aí, óbvio, vem um exemplo, né? Vamos falando de finanças das crianças, a minha filha. Meu filho, de 9 anos. Mamãe, e os 2 itens, né? Falei, pra você ver, né, meu filho? Por isso que a gente tem que ter o cuidado de ter a despensa, de comprar pelo aplicativo. Papai comprou tudo útil pra gente comer amanhã. Não comprou muita coisa, não era nada de estoque. Era quanto de consumo. E ele assim, ó, eu gosto de supermercado. Eu gosto de supermercado. Papai. Aí a gente ensina pros filhos. Não dá também pra ser perfeito. Sim. Em algum momento você vai escorregar. Mas isso que a gente fez aqui, deixou o papai feliz. A gente vai comer uma tábua de frios e não levou a família à falência. O que não pode acontecer é isso toda semana, que é onde as pessoas escorregam. Ah, mas é só hoje. Ah, mas eu mereço. Ah, mas eu trabalhei muito essa semana. Ah, mas eu não sei o quê. E sempre tem uma desculpa para fazer o que é errado. Então, em alguns momentos a gente vai deslizar. Eu sou de finanças e eu deslizo. E tá tudo bem eu falar isso, porque se eu falasse que eu sou a perfeição, não rola, é mentira, né? Mas a gente desliza, até para deslizar você tem o risco calculado, né? Eu já vi que ali eu já falei, deslizamos, né, meu amor? Pega o que você quiser, então. Então, é uma coisa que até... Agora, o que acontece numa relação que não é saudável? A gente não falou que era só 2 itens? O que você já vai pegar isso? Eu vou pegar as coisas e vou esperar lá fora. E isso acontece, é triste, mas acontece. Aí você desequilibra. Aí, na verdade, né? Drica, eu acho que a pessoa se perde do que de fato é a sua verdadeira riqueza. Né? O que é riqueza para você? Exato. Muitas vezes, a riqueza, você diz que a riqueza é a sua família, no entanto, nesses momentos como o que a Drica trouxe, ou você coloca uma energia no trabalho tão grande que a sua verdadeira riqueza, que é a sua família, os seus filhos, estão largados, né? Estão sendo criados por outras pessoas. A sua riqueza, que é o seu próprio corpo, a sua saúde, está sendo deixada de lado para que você vá atrás desse dinheiro, dessa riqueza que você acredita que precisa ter. Então, olhar, identificar a verdadeira riqueza que está ao seu lado, ao seu redor, que é a sua própria vida e a vida dos seus, vamos dizer, é o combustível para você buscar as outras oportunidades lá fora para ter o seu dinheiro, para gerar a riqueza para a sua família. Porém, tem uma aí que não pode ser deixada de lado, né? E ela tocou num assunto aqui importante, que são as crianças, né? Eu ia falar nisso, né? Lá em casa são 3 criaturas, né? Isso. E ela tem um material... Pode falar, minha vida. Não, vou ficar na minha aqui para não levar ferro. Pode falar, né? Pode falar, você quer falar da introdução. E nós iniciamos, né, esse trabalho com as crianças, né? Sim. Acho que tem 1 ano, né? E eu sei tem que a Drica... 1 ano. Drica, e aí? Falamos ou não sobre dinheiro com as crianças? Eu sou a maior defensora que, sim, precisamos falar de dinheiro com as crianças desde sempre, o mais cedo possível. E aí eu vou explicar o porquê disso, né? Primeiro eu quero presenteá-los também com uma coleção de livros infantis sobre finanças da minha filha. Quando ela escreveu isso, ela tinha 11 anos, tá? E o mais lindo disso, queridos, é que é a história da vida dela. Então, ela não inventou nada. Quando vocês lerem, vocês vão ver que ela contou os cases, né? Contou as situações com os avós, com a mãe, autografado, com o pai. Inclusive. Ela mandou aí para todo mundo. E ela fala assim de uma maneira, claro, como uma criança de 11 anos, mas a importância que ela dá para o dinheiro. E, inclusive, todo esse projeto começou porque ela queria um primeiro celular. E a gente falou, tá bom, minha filha, aos 12 anos, porque em casa a gente não entra na moda não, sabe? Então, 12 anos é mais do que necessário. Ainda é cedo, mas é no mínimo. A gente vai comprar o seu celular. Qual? O celular de 12 anos, não é mesmo? Não, sim. Ela não queria. Que é o iPhone 13 Pro Max. Aí eu top falei, das galáxias. Este não. Ela bem sentou na minha frente e falou, o que eu preciso fazer para ter um iPhone desse? Boa eu falei, você tem que fazer dinheiro de alguma maneira, minha filha. Nós estávamos na pandemia, isso foi em 2020. Aí ela falou, aí eu falei, pense em alguma coisa que você gosta de fazer. Mas como, mamãe, tá todo mundo em casa? Pensa, filha, em alguma coisa.
Sabe quando que eu imaginaria? Era nunca, né? Ela veio e falou, já sei, vou fazer bolos. Tá bom, minha filha. Vou fazer bolos porque as pessoas estão em casa, né, mamãe? Vai querer comer um bolinho quentinho, né? Aí a gente começa aqui no prédio e tal. Ela não só começou a vender no prédio, como pegou o celular do pai, mandou mensagem para os melhores amigos e já conseguiu 5 encomendas em menos de 10 minutos. Olha que bacana. E aí, no início, parece aquela coisa, os adultos estão agradando a criança, né? Mas eu digo para vocês, ela faz um bolo gostoso mesmo. Ai, que legal. Dos bolos simples, né? Não é nada de bolo confeitado. São aqueles bolos de café. Bolos bolo de café. Fubá, de laranja. E aí ela começou a ter muita encomenda, até que chegou num momento, o pai acordava às 5 da manhã no sábado, porque tinha que ajudar ela a fazer 10, 15 bolos em um dia só. E foi com isso que ela ganhou o primeiro celular, que ela comprou e conquistou o primeiro celular, fazendo bolos no período da pandemia. Incrível. Então, a gente já vai ensinando o poder da conquista. O poder da conquista. Muito bacana. Né? E com relação à mesada, como é que você, o que você diria aí, né, para o pessoal que está assistindo? Como que você trabalha a mesada? Não sei se você trabalha, o que você faz? A gente ainda opta por trabalhar a semanada, né? Que eu sou mais favorável à semanada para as crianças, por conta de ajudá-los a ir cuidando do dinheiro aos poucos. Nós Senão, fazemos lá também. Eles pegam o dinheiro de uma vez e eles não têm essa noção de que o dinheiro tem que durar 30 dias, né? Veja, para o adulto é difícil dessa noção, imagina para as crianças. Então, eu sugiro melhor a semanada, em casa tem a semanada. Nós praticamos, eles têm sim algumas responsabilidades que eles têm que cumprir e poucas, porque a gente também não pode, o que eu discordo, né, o que nós não praticamos é colocar as coisas básicas. Você tem que escovar o dente. Não, vai ter que escovar o dente. Você tem que comer. Vai ter que comer. Tem que tomar banho. Vai ter que tomar banho. Tem gente que coloca tudo como pagamento. E a gente não é muito favorável a isso. Mas coisas importantes, por exemplo, eles têm o investimento deles já dentro da corretora, que a gente coloca, parte é de dinheiro que eles fazem, que meu filho está indo para o mesmo caminho dela, né, de querer vender as coisas, de querer... E aí eles, um compromisso todos os dias eles têm que acessar o aplicativo da corretora e anotar o saldinho deles e anotar se subiu ou se caiu, e quanto subiu e quanto caiu. Então a gente está estimulando o quê? A gente está estimulando o acompanhamento, a gente está estimulando eles a virem perguntar por que caiu desse jeito? Perfeito. Porque eles investem em ações, a gente estimulou eles a investirem em ações para longo prazo, não é especulação não, eles compram coisas de longo prazo. A gente ensina a disciplina de que você tem que olhar o seu dinheiro, você tem que cuidar do seu dinheiro. E a gente estimula ainda essa coisa de que, se não cumpriu, no final da semana, não vai ter. Então, isso é algo assim, muito... Eles têm a planilhinha deles em casa, toda noite eles têm que acessar e eles têm que anotar. E aí entra naquele tabu, né? Porque fala assim, nossa, mas a criança tem que olhar o dinheiro todo dia. Mas olha o que tem por trás. Não é o olhar o dinheiro, é a disciplina de olhar o dinheiro. É já ir cuidando. Você acha que existe alguma possibilidade dos meus filhos não acompanharem os investimentos deles? Não acompanharem saldo da conta bancária? Eu estou ensinando eles desde os 8, 9 anos. Eles vão ficar pelo menos 10 anos comigo fazendo isso. Sim. Qual a possibilidade deles serem adultos e no primeiro salário ou no primeiro empreendimento, se forem empreendedores, eles não olharem saldo, eles não acompanharem no que eles investiram? É o mínimo. Não tem essa possibilidade, né? Então, eu acho que tem que começar desde cedo. As pessoas perguntam, desde quando? E eu sempre respondo assim, a partir do momento que a criança chegar e pedir alguma coisa para você, papai, mamãe ou vovô, vovó, normalmente é vovô e vovó, né? Você me dá um dinheiro porque eu quero comprar um carrinho? Ela já sabe que existe uma moeda de troca. Isso pode ser 1 ano, 2 anos de idade. Ela já entendeu que existe uma moeda de troca. Sim. Então, você vai começar a falar de dinheiro com os seus filhos no primeiro sinal que eles te derem. E é muito cedo. Muito cedo. E rapidinho contar uma história de como foi com o meu filho. Ele tinha uns 5, 6 anos. E todo o dinheirinho, moedinha que o vô dava, que a gente dava, ele queria ir no mercado comprar aquelas bolinhas. Então, sabe que você põe a moeda, gira e sai a bolinha? Tudo era nas bolinhas, tudo era nas bolinhas.
Eu e meu marido falando, tá errado isso, eu tenho muita bolinha aqui em casa. E ele já fica, o vô chega, oi vô, tem uma moeda? Oi, você me dá uma moeda? A gente falou, já sei. Filho, ó, é o seguinte, essa moeda que o vô te deu hoje, você tem 2 opções. Ou você vai lá e compra a bolinha, ou você dá pro papai. O papai vai guardar para você lá na empresa, que eles sabem que a gente trabalha com isso. E daqui uns dias você vai poder comprar 2 bolinhas. Aí ele pensou, 2 bolinhas? É. Ah, então vou dar para você, papai. E aí ele deu, ele tinha 5, 6 anos. Óbvio que eram coisa de dias, porque a criança, ela não, você não consegue falar daqui a 6 meses, não esquece. Que é um ano. Só que a gente começou, isso eu tô contando como nós iniciamos de maneira lúdica e nós ensinamos o que pro meu filho? Que ele tem que esperar. Que se ele esperar, ele vai ter mais. Se ele tiver paciência, ele vai poder conquistar mais. Perfeito. E aí, o que acontecia ao longo do tempo? Olha, filho, agora, quantas... A conversão dele era bolinha. Papai, quantas bolinhas eu tenho? Ah, aqui você já pode comprar umas 4. Mas e se eu comprar só 2? Aí aquelas 2 começou a vir dele. Ah, que legal. Então, o que nós, pais, temos que fazer, e é o que eu quero pedir para vocês, ouçam as suas crianças. Estejam atentos às suas crianças. Elas vão dizer para você quando você vai começar, como você vai começar, qual é a maneira lúdica que você vai encontrar de fazer o seu filho economizar, ter disciplina, ter essa paciência que os adultos não têm, né? Então, essa historinha é uma muito historinha legal. muito bacana. Rodrigo, você sabe de uma coisa, né? Quando a gente começou a falar sobre isso, né? Porque a gente fala bastante sobre dinheiro, né? Nesse aspecto que você está dizendo, e com as crianças a gente começou esse trabalho. O que acontece? A vida vai trazer para os nossos filhos, assim como trouxe para qualquer pessoa, desafios. Sem dúvida. Né? E que pelo menos eles tenham, e nós possamos contribuir com isso, a competência de ter dinheiro, fazer bom uso do dinheiro, para que o dinheiro não seja mais um problema na vida dele. Seja menos um. Menos um. Entendeu? Eu trago muito aquele exemplo da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, acho que há 25 anos atrás, ela reestruturou o seu modelo de educação infantil, introduzindo conceitos de finanças. Ou seja, não importa se você é médico, advogado, engenheiro, enfermeiro, não interessa qual é a sua profissão. Você sempre vai lidar com dinheiro. Sim. Então, por que não ensinar as pessoas a lidar com dinheiro? E a criança também, porque a criança começa desde cedo a ganhar do avô, da avó, às vezes do pai, da mãe. E aí você vê que o resultado depois foi rápido. 15 anos depois, a Coreia do Sul se tornou o país com mais milionários per capita no mundo. Milionário é aquele que possui um patrimônio de $1 milhão. Né? Não quer dizer que ele é rico, quer dizer que ele tem um patrimônio maior que $1 milhão. Então, você vê o impacto que isso traz para o país, né? Então, esse trabalho, né, muito bacana isso, de você fazer uma educação com as crianças, né? E esse sentido, né? Quando a gente vai, por exemplo, no shopping, combina, né, com eles, você vê, olha só que interessante. Fala, olha, criançada, é o seguinte, o papai vai dar um brinquedo. Daí para frente, pô, sapeca da sua reserva. Aí, Telzinho, não, vou ficar só com o meu mesmo aqui, deixa eu guardar, mesmo sem ainda ter a noção de quanto é. Exato. Mas ele já sabe que ele vai ter que abrir mão de uma reserva que ele tem para um prazer imediato. Eu seguro, só um brinquedo tá bom. Quando ele vê que o pai paga tudo que ele quer, e esse é um problema, que né, tem outras esferas, né? Ele acha que é infinito, quer dizer que o recurso não é limitado. E tem maneiras, né? Esses dias eu passei uma com a minha filha, que ela já tá, agora vai fazer 14 anos, então já tá na fase que quer comprar os mesmos cremes que eu, as coisas de rosto e tal, e tem contato lá da nossa consultora de beleza, né? Aí ela foi lá, mamãe, eu já falei com a tia, já fiz umas encomendas. Quanto deu, filha? Aí deu lá, acho que R$140. Aí ela, você pode fazer o Pix pra ela? Eu falei, eu? Ué, meu amor, mas não é seu? Aí ela, isso no WhatsApp. Aí ela manda aquela carinha, aqueles olhinhos assim. Aí ela, mamãe, você me ajuda? Agora a gente começa a conversar. Sim, a mamãe pode te ajudar, mas eu não vou pagar tudo. Isso não é presente, isso não é necessário. Aí ela, então, como que você acha que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode fazer meio a meio. O que você acha? Mamãe te presenteia com metade você paga. Gente, eu precisava do meu celular aqui agora para ler para vocês. Ela escreveu assim, então tá bom.
Passou 5 minutos, mamãe, já fiz o Pix para você, que ela tem a continha dela. Ela já fez o Pix na hora para mim e escreveu assim: muito obrigada, mamãe. Eu acho isso um pouco chato, mas poucos pais fazem isso. E eu sei que você tá me ensinando. Ah, que linda. Então, assim, quando você vê isso, você Legal fala, tudo demais. vale a pena. Então, eu não vou poder dar nada para minha filha, porque agora ela já tem mesada, porque agora... Não, você pode dar. Claro. Só que ela entendeu o quê? Eu estou te dando metade, Perfeito. você pagou por metade. Então, quando você for escolher, você agora não vai escolher assim, porque, ó, metade você vai pagar, né? É isso Aí, aí. esses dias, a mamãe, posso comprar tal coisa? Ah, eu acho que você tá precisando mesmo, filha. Mas a gente vai meiar, né? Ai, agora eu vou ter que pagar metade de tudo? Não, meu amor, de tudo não. Só do que eu achar que não é tão necessário assim. Então, você vai colocando um diálogo Sim. que por trás não é só o dinheiro, é a disciplina, Perfeito. é o saber Sim, escolher, tem um é o ensinamento saber por fazer trás, né? renúncias, Muito legal. que é tudo, gente, que os adultos não sabem. Por que que as pessoas estão tão endividadas? Hoje a gente está em níveis recordes. Acima de 70% das famílias, acho que já está até batendo 80%, das famílias brasileiras endividadas. Endividadas não é que tem conta, é que tem conta em atraso, porque isso bateu no SPC Serasa. 80%, quase, acho que está em 78%, das famílias brasileiras. Por quê? É só pelo dinheiro? É porque não sabem esperar, é porque não têm a disciplina, é porque nunca ninguém falou, espera que você vai ter 2 bolinhas. Exato. Não, se você quer isso, você vai ter que pagar metade. Então, sim, é um apelo que eu sempre faço. Por favor, falem com os seus filhos desde cedo, o quanto antes, e mostrem essa Legal. importância do dinheiro. Né? E, inclusive, esse ano, meu presente de Dia das Mães da escola, as crianças pagaram com o cofrinho deles. Então. Com o dinheirinho deles. Não sabia, meu. Que maravilha. E eles se sentem importantes. Claro. Eles se sentem importantes Sim, quando são eles envolvidos, estão fazendo, quando eles Uma estão vez pagando. que falei, aí, quando vocês vão contribuir aí, né? Não, vou dar meu cofrinho todo. Aí você fica até com dó, né? Pô, a mamãe merece, né? Mas não dá o cofrinho todo, não, pô. Mas eles têm, assim, lá pra nós, a gente faz uma escadinha, né? A Helena mais velha, a Ana Júlia e o Theo com idades diferentes. A Helena recebe por semana a idade dela, recebe mais, cada um com a sua idade, recebendo semanal. E a oferta na igreja também, ela que recebe mais, ela dá um pouquinho mais. A Ana Júlia, o intermediário e o Theo. Sim, então, cada sim. um, tanto para comprar quanto para receber, Sim. eles... Ah, você vai dar um presente pro papai. A Helena entra um pouquinho mais, a Ana Júlia... Para eles também entenderem a ordem, Sim, né? A ordem é importantíssima. A ordem de irmãos e também que aquilo que eles precisam servir e gerar também está de acordo com aquilo que eles ganham, né? Sim. Eles podem, quem recebe mais, pode dar mais. Não, imagina, né? quando o meu filho já ficou um pouquinho maior, começou a entender a diferença de valores, é o primeiro questionamento. Mas por que eu ganho menos que a Nicole? Porque a Nicole é 5 anos mais velha que você, ela meu veio amor. no mundo antes. Então, né, ela tem que ganhar menos, mais que você. E aí, quando eles têm as economias deles, ele fala, nossa, mamãe, eu tenho tão menos que a Nicole. Faz Sempre parte, rola uma meu comparação, filho. né? Depois você... Mas não tem nada de revolta. Sim. É um comentário. E que é bom que ele Sim, sinta, claro. né? É isso, meu filho. Hoje você Legal. tem menos mesmo. Amanhã você vai subindo o seu valor, né? Então... Muito bacana, né, minha vida? Amor, já foram Olha, uma hora e foi. tralalá. Drica, foi maravilhoso ter Gente você do céu, aqui. ficaria Quanto aqui, conteúdo, né? Bacana. Mais uma hora aí. Tenho certeza que você que está em casa aproveitou muito todo esse conteúdo. Coloca em prática, né? Sem dúvida. Falamos do casal, Muita falamos coisa. dos filhos, falamos dos nossos movimentos internos em direção ao dinheiro, aquilo que você acredita, as crenças, quanta coisa. Foi uma aula, realmente, né? Muito bom. Se você não curtiu ainda o nosso vídeo, curte aqui o nosso podcast, se inscreve. Encaminha, né, esse podcast para outras pessoas, outras famílias que vão se beneficiar. E também conheça o trabalho da Drica lá no Instagram. Muito obrigada, viu, Drica? Eu que agradeço. Fico agradecida mesmo, que esse seu trabalho continue também ajudando aí muitas pessoas, muitas mulheres. Em especial as mulheres. Eu já falei que eu quero você, né? Vamos ficar juntinhas. Vamos ficar juntas em outros tem projetos. A gente depois tem que marcar um podcast para falar só das mulheres. Só das aí mulheres. O Luiz só serve café pra gente. Então, na verdade, eu deixei o Luiz coordenar, né? Falei, Luiz, acerta com ela lá a questão da... Quando eu vi o tema prosperidade financeira familiar, eu falei, nossa, mas não era bem isso. Eu queria falar para as mulheres, mas ele definiu, eu falei, tá bom. Você acha que foi eu que defini?
Não, e é o seguinte, se botar eu pra falar aí junto com os homens aí, o podcast vai durar 10 minutos, é muito rápido. A gente vai falar pá. Ó, se vier um podcast, se ela me chamar pra um podcast pra falar de finanças para as mulheres, aí você dorme aí. Porque tanto que tem pra gente falar, meu filho. Rodrigo, ele fala isso, mas ele fala eu duvido, se tiver só homem aqui nessa mesa, vão ter 3 horas de podcast, tá? Falam pra caramba. Tá certo. Bom, gente, gratidão. Muito obrigada, legal. Viu? Eu que agradeço muito essa oportunidade. Com muito amor no meu coração, eu falo que realmente isso é o meu servir a vida, né? Sempre que eu falo do meu trabalho, eu me emociono mesmo, porque eu sei o quanto que uma vida financeira organizada transforma famílias, transforma casais. Eu já vi isso acontecer na prática. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço e todos esses convites me alegram muito, porque eu agradeço ao Criador pela oportunidade de servir a vida e, com certeza, de servir tantas pessoas aí que nos ouviram e que se uma sementinha dessa 1 hora e tralalá, elas pegarem uma dica e praticar, eu tenho certeza que a vida financeira já começa a mudar. Legal. Então, muito, muito, muito obrigada. Gratidão. Prazer é nosso. Gratidão, vida. É isso aí. Obrigada por você estar aqui, meu amor. Opa! Isso não dava, isso é injusto, porque eu quero a minha vida aqui do lado também. Então vamos fazer o próximo. Eu fico triste. Não, no próximo nós vamos falar. Tá aqui, O meu vida, vocês não sabem, mas ele tá aqui no bastidor. Traz o vida. Filmando, entra. Tirando foto. Aqui, ó, porque os nossos homens, gente, deixa eu falar que a gente precisa tirar o chapéu, essa câmera aqui, ó. Este é o meu, ó. Este é o meu, gente. Os nossos homens, minha gente, a mulherada reclama de barriga cheia, pô. Eu nem reclamo. São maravilhosos. É isso aí. Eu reclamo que eu derrubei ele da cama bem cedinho. Ele nem precisava maquiar, arrumar cabelo, fazer nada. Mas levantou da cama cedinho, veio comigo. Isso aí, e legal. Tudo isso que eu falei com vocês, a gente faz junto. Legal. Então, gratidão Parabéns. também por você estar comigo. Bem-vindo ao time do Vida aqui, ó. Legal. Isso aí. Ai, gente, obrigada, viu? Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.